Olá, uma boa noite para você que nos acompanha neste horário. Tá começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Eu te convido a acompanhar comigo as notícias desta madrugada. Eu começo essa edição falando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que encaminhou ao Supremo Tribunal Federal o pedido formalizado de extradição de Alexandre Ramagem, que está nos Estados Unidos. Não há prazo para análise do processo contra o ex-deputado. O documento enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, revelou que o pedido foi entregue pela Embaixada do Brasil em Washington ao Departamento de Estado americano no dia 30 de dezembro do ano passado. O Ministério destacou que não há prazo para análise do pedido de extradição, a exemplo do que ocorre no trâmite envolvendo a ex-deputada Carla Zambelli, que enfrenta processo semelhante com a justiça italiana. Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado. Durante o julgamento, em meados de setembro, o deputado fugiu para os Estados Unidos. Para a Câmara, apresentou um atestado médico. O mandato de Ramagem foi cassado pela mesa diretora da Câmara ainda em dezembro. O entendimento é que ele não poderia mais exercer o cargo por estar fora do país e teria mais faltas do que o permitido. A Câmara também cancelou o passaporte diplomático dele. Ramagem teria deixado o Brasil pela Guiana e está em Miami, considerado foragido da justiça brasileira. O Banco Central dos Estados Unidos manteve as taxas de juros inalteradas e desafiou a pressão do presidente americano Donald Trump. O chefe da autoridade monetária, Jerome Powell, afirmou que o caso em análise na Suprema Corte pode ser o desafio jurídico mais importante já enfrentado pela instituição. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, manteve suas taxas de juros inalteradas em sua primeira reunião do ano, em um contexto de crescimento econômico sólido e em desafio à crescente pressão do presidente americano Donald Trump por cortes. A votação terminou em 10-2 pela manutenção das taxas de juros de referência em um intervalo de 3,50% a 3,75%. Os dirigentes da autoridade monetária apontaram que a taxa de desemprego apresentou sinais de estabilização, enquanto a atividade econômica vem se expandindo a um ritmo sólido. O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, afirmou que o caso em análise na Suprema Corte sobre a tentativa de Trump de destituir uma governadora do Banco Central pode ser o desafio jurídico mais importante já enfrentado pela instituição. Diria que esse caso é talvez o caso jurídico mais importante nos 113 anos de história do Fed. E ao refletir sobre isso, pensei que seria difícil explicar por que não compareci. A afirmação foi feita ao responder uma pergunta sobre por que compareceu à audiência de 21 de janeiro relacionada ao esforço de Trump para destituir a governadora do Federal Reserve, Lisa Cook. Powell, que também classificou como politicamente motivada uma investigação contra ele conduzida pelo Departamento de Justiça do governo Trump, se recusou a comentar as declarações do secretário do Tesouro, Scott Bessent, que criticou sua presença na audiência judicial. O presidente russo Vladimir Putin recebeu em Moscou o presidente da Síria. O encontro teve como foco o futuro das bases militares russas na Síria, que o Kremlin considera fundamentais para suas operações no Oriente Médio. O presidente russo Vladimir Putin recebeu em Moscou o colega sírio Ahmed al-Sharaa. O encontro entre os dois teve como foco a discussão sobre o futuro das bases militares na Rússia, que o Kremlin considera fundamentais para suas operações no Oriente Médio. Esta é a segunda reunião entre os dois líderes desde a queda do regime de Bashar al-Assad em 2024, que diminuiu de forma significativa a influência russa na região. Durante o encontro, Putin elogiou os avanços do novo governo sírio. Temos acompanhado de perto seus esforços para restaurar a integridade territorial da Síria. Quero parabenizá-lo pelo processo estar ganhando impulso. Sempre defendemos a restauração da integridade territorial da Síria. Você sabe disso. E apoiamos todos os seus esforços nesse sentido. Em declarações divulgadas pela televisão estatal síria, al-Sharaa destacou o apoio de Moscou e ressaltou o papel histórico da Rússia na região.
Acredito que ao longo do último ano, a Síria deu muitos passos à frente e superou várias etapas e obstáculos, o mais recente sendo a unificação do território sírio. As posições da Rússia no último ano têm apoiado a unidade do território sírio e a Rússia tem um papel histórico não apenas na unidade e estabilidade da Síria, mas em toda a região. A reunião entre os dois líderes ocorre em meio a um reajuste da presença militar russa no país. Moscou retirou nesta semana suas forças e armamentos do aeroporto de Kamishli, na região autônoma curda, localizada no nordeste da Síria. Os militares tinham se posicionado no local no final de 2019, após um acordo com a Turquia. A Rússia mantém duas instalações estratégicas na Síria, a base aérea de Jimin e a base naval de Tartus, na costa do Mediterrâneo. O caso do cachorro-orelha chamou a atenção para o aumento expressivo dos números de casos de maus-tratos a animais. Segundo o CNJ, houve um aumento de 1.400% em apenas 4 anos. O Alexandre Cardoso traz as informações. A morte de Orelha, um cachorro comunitário que vivia em Praia Brava, jogou luz sobre um tipo de crime que vem crescendo cada vez mais no país. Dados do Conselho Nacional de Justiça indicam que quase 5.000 processos por maus-tratos a animais foram abertos no Brasil no ano passado, uma média equivalente a 13 novos casos por dia. O número corresponde a um aumento de 21,2% em comparação com 2024. Quando o número de casos era de 4.000. O salto é ainda maior quando comparamos ao índice de 2021, com 328 processos, uma disparada de 1.400% em apenas 4 anos. O ano de 2020 marcou uma mudança na legislação que passou a prever punições mais duras para quem cometer maus-tratos contra gatos e cães, como foi o caso de Orelha. A partir de então, as penas passaram a ser de 2 a 5 anos de prisão. A alteração na lei foi considerada na época um avanço histórico ao retirar esses crimes da categoria de menor potencial ofensivo. Por outro lado, a nova lei não se aplica a outras espécies que seguem protegidas apenas pela Lei de Crimes Ambientais, com penas mais brandas de 3 meses a 1 ano. O brutal ataque à orelha atribuído a um grupo de adolescentes mobilizou ativistas pela causa animal que defendem novas atualizações na legislação e maior rigor do judiciário na aplicação das penas. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Muito obrigado pela sua companhia nessa madrugada. Até a próxima.